Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quarta-feira. Estamos aqui hoje iniciando o nosso momento do Evangelho Diário, estes breves minutinhos que nós nos reunimos aqui diariamente às 7:30 da manhã para juntos partilharmos o pão do Evangelho. São minutos preciosos para o nosso dia, que através de uma mensagem, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, unindo com o livro Luz Acima, nós extraímos grandes esclarecimentos para o nosso dia. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos, sintam-se envolvidos pelo amor de Jesus que nos une neste instante. Meus amados irmãos, eu desejo a cada coração que aqui se faz presente um dia de muita paz. Eu desejo para todos nós um dia de serenidade, um dia, meus irmãos, de cautela em nossas ações, de cautela em nossas palavras, de muita cautela em nossas decisões. Que possamos hoje não tomar decisões precipitadas, resolver as coisas de forma rápida, precipitada, sem pensar um pouco, que hoje, meus irmãos, a gente não responda o próximo sem passar pelo filtro da fé, do coração, do filtro da razão. Que possamos ter cautela hoje, meus irmãos, antes de pensar algo de alguém. Cautela para interpretar as coisas. Cautela para agir. Lembremos que Jesus sempre ponderava antes de tomar um caminho, antes de tomar uma decisão. Que possamos seguir o exemplo dele. E hoje que a palavra que possa ser a base do nosso dia seja cautela. E eu digo isso, meus irmãos, porque muitas vezes a gente age muito rápido. Muitas vezes, vamos pegar aqui um contexto, alguém nos fala algo, a gente já logo responde. Às vezes alguém mostra um caminho pra gente, a gente já aceita, mas sem pensar se aquilo realmente seria bom para nós, com visão na vida eterna. Às vezes chega uma mensagem pra gente, vamos colocar assim, no WhatsApp, e a gente já quer responder de uma vez e vai naquilo, e às vezes se a gente parasse para pensar um pouco, ter mais cautela antes de agir, nós evitaríamos muitos tormentos em nosso coração. Tenhamos a cautela hoje, a paciência, a paz em nosso coração e sejamos todos muito bem-vindos, porque agora a gente vai iniciar o nosso momento do Evangelho Diário com a paz de Jesus. Este momento que a nossa amada Casa Espírita concede para todos nós, a nossa Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias. E bom, meus irmãos, hoje nós estamos no segundo capítulo do livro Luz Acima. Meus irmãos, agora nos Evangelhos Diários, nós estaremos acompanhando capítulo a capítulo deste livro, que é um livro que eu digo que são como se fossem histórias. E são histórias que nós iremos ali nos identificar, tirar um aprendizado, iremos começar a refletir em cima das atitudes desses personagens e trazendo isso para a nossa vida, muito esclarecimento. Então, cada capítulo é uma história breve e curta. E hoje, no capítulo 2, o querido Irmão X, Espírito Irmão X, que nós sabemos que é Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, irá nos contar a história de Joaquim. E eu já deixo aqui a pergunta inicial para todos nós antes de contar essa história. Meus irmãos, será que estamos parecidos com Joaquim? Agora a gente vai contar a história dele, porque Humberto de Campos nos conta a história de Joaquim.
E aí a pergunta que eu já deixo inicialmente: será que estamos parecidos com Joaquim? E o que será que podemos fazer se estivermos parecidos com ele? Então vamos aqui adentrar na história de hoje, dessa quarta-feira. Meus amados irmãos, esse capítulo 2 se chama Mãos Enferrujadas. E é nos contada a história de Joaquim. Joaquim, que lá por volta dos seus 60 anos, desencarnou, retornou para a pátria espiritual. Porque todos nós temos o nosso momento de chegada e o nosso momento de retorno para a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Então, lá pelos seus 60 anos, Joaquim desencarnou. E Joaquim, ele teve uma vida na terra de muitas regalias. Ele tinha herdado uma quantia de bens materiais de seus pais, então ele não precisava preocupar com muita coisa. Tudo foi sempre muito fácil para Joaquim. Joaquim andava sempre muito bem vestido, impecável, era uma pessoa educada, mas Joaquim não convivia com muitas pessoas, é importante a gente lembrar disso. Ele preferia manter distância das pessoas. Inclusive, ele fazia questão de dar dinheiro para os seus parentes, para os seus familiares, a quantia que fosse necessária, para ninguém incomodar ele. Então, como se Joaquim fizesse assim: toma esse dinheiro, toma tudo isso aqui, mas não me incomoda, não me visite em minha casa. Então Joaquim, ele vivia num círculo muito restrito. Ele não tinha muitos amigos porque ele evitava o contato com as pessoas, ele evitava o contato com os familiares, ele estudava muito. Ele era muito inteligente, mas ele guardava esses estudos só para ele, porque Joaquim ele ficava, como se diz, recluso dentro da sua grande casa, onde ele tinha todo o luxo, tudo à disposição dele. Problemas? E Joaquim não passou por nenhum problema, porque na verdade ele não fazia nada. Então, se ele não tinha contato com as pessoas, ele não fazia quase nada, como que ele ia ter problemas, não é mesmo? Então ele vivia, digamos assim, envolto de uma proteção que ele mesmo se colocou. Joaquim, ele era cristão, ele acreditava em Jesus, mas a seu modo, não da forma como realmente Jesus era, mas ele interpretava Jesus da sua maneira e ele achava que ele era o único certo. Ele não se afeiçoava com nenhuma crença, com nenhuma doutrina e com nenhuma religião. Porque Joaquim acreditava que o jeito dele pensar que era o certo. As outras religiões estavam erradas. Então, ele seguia Jesus do jeito dele, da forma que era mais confortável para ele e interpretava os ensinos do Cristo à maneira dele. Ou seja, do jeito que concordava com o coração dele. Joaquim não passou por muitos desafios na vida. Ele também não fez o mal, porque nem para uma formiga, na verdade, porque se ele se mantinha recluso, longe de tudo e de todos, ele não fazia nem o bem e nem o mal. E ele acreditava que a vida dele assim estava boa. Estava bom ele manter uma vida dessa forma, quietinho, na dele, sem desafios, vivendo todos os dias da mesma forma. Essa era a vida de Joaquim. Inclusive, é nos colocado aqui algo importante, que Joaquim, ele até contribuía, sabe, distribuía esmolas bem fartas para que os problemas da caridade não lhe visitassem o lar. Afastava-se do mundo para não pecar. Bom, alguns amigos até se questionavam: Joaquim deveria ser um religioso então perfeito?
Ele não tinha nada que ninguém poderia às vezes questionar nele. Joaquim, ele passava aquela imagem daquela pessoa sempre equilibrada, sempre perfeita, sempre que tudo estava ótimo, cheio de facilidades. E aí chegou o dia que Joaquim desencarnou. E todo mundo pensava que Joaquim iria lá para as esferas mais altas. Afinal, Joaquim não fez mal algum. Doou dinheiro para os familiares, doou dinheiro para caridade, estudou muito. Então imaginavam que Joaquim iria lá para as esferas mais altas. Só que aconteceu o contrário. Joaquim, quando ele despertou no mundo espiritual, tinha algo estranho nele. Ali ele não tinha nenhuma regalia. Ali ele não tinha toda a atenção do mundo só para ele. E tinha um detalhe. Joaquim, ele tinha os braços e as mãos como se estivessem marmorizadas, petrificadas. Ele conseguia falar, pensar, ele conseguia andar, mas as mãos de Joaquim estavam marmorizadas assim, não conseguiam se mexer. Ele começou a achar isso tudo muito estranho. Ele tentava buscar ajuda no mundo espiritual para ter uma explicação, mas todos passavam por ele e ninguém falava com Joaquim. Ali, ele não era o centro das atenções. Ali ele não tinha as regalias que ele tinha na Terra. E isso começou a incomodar ele. Então ele começou a ficar angustiado. Imaginemos as mãos marmorizadas, ele não conseguia se mexer, ninguém ouvia ele. Ele começou a ficar muito angustiado. Então, certo dia, Joaquim caiu em lágrimas, desesperado naquela condição que já tinha tempo que ele estava e ele não conseguia entender. Porque Joaquim pensava: fui uma pessoa tão boa, tudo caminhou tão bem, por que isso está acontecendo comigo? Então, Joaquim, certo dia, foi conduzido a uma esfera espiritual que não era tão boa assim, mas que tinha ali um espírito, como se fosse um juiz, para poder ajudar os irmãos espirituais que gostariam de falar algo, questionar a situação que estavam. Esse juiz era um espírito que estava ali para recebê-los. Então Joaquim, com mais alguns espíritos, foram conduzidos até esse tribunal lá no mundo espiritual. Quando Joaquim chegou, esse espírito logo disse: vamos rápido, meu irmão, tem muita coisa para fazer, muitos espíritos aqui para atender, o que você está precisando? E isso já impactou um pouco Joaquim, porque, novamente, na Terra, todo mundo ouvia ele era o centro das atenções e agora ali ninguém nem tinha nem tempo para ele. Bom, Joaquim começou a reclamar. Ah, mas ele reclamou da condição dele. Olha só as mãos que ele não conseguia mexer, estavam petrificadas. O que estava acontecendo? E ele murmurou, reclamou da situação. E o juiz disse: meu querido, não precisa aqui me contar da sua vida, o que você fez, como que foi sua vida, eu já sei. Mas eu tenho algumas perguntas para te fazer e aí eu consigo te dar aqui um esclarecimento do seu caso. Bom, a primeira pergunta do juiz foi a seguinte: Joaquim, você era casado? E ele disse: sim, eu era casado. Bom, você então zelava pela sua residência? Ah, não. Minha mulher cuidava de tudo. Ou seja, Joaquim era casado, mas ele não precisava se preocupar com nada em casa. A esposa dele cuidava de tudo, ele depositava tudo nas costas da esposa dele. Ele mesmo não fazia nada. Bom, o juiz continuou: você foi pai, Joaquim? Sim. E cuidava dos seus filhos? Ah, não. Nós tínhamos condição financeira o suficiente para ter ali um número grande
de criados e de amas para cuidar de meus filhos. Então Joaquim não precisou mover um dedo para cuidar dos filhos dele. Bom, Joaquim, enquanto seus filhos eram jovens, quando eles eram jovens, ele entregava eles nas mãos dos professores. Bom, o juiz continuou perguntando e questionando a Joaquim. Joaquim, você exerceu alguma profissão útil na terra? Não, eu não tinha necessidade de trabalhar para ganhar o pão. Afinal, lembremos que Joaquim ele herdou bastante dinheiro e uma condição financeira muito boa dos próprios pais. Então ele achava que diante disso ele não precisava trabalhar, não precisava fazer nada. Bom, Joaquim, você sofreu alguma dor de cabeça por causa de amigos, amizades, sabe? Meus irmãos aqui, esses probleminhas que às vezes nós temos em amizades. O juiz estava perguntando isso. Já teve alguma dor de cabeça por causa de amigos, Joaquim? E ele disse: sempre fugi, receoso das amizades. Eu não queria prejudicar e também não queria ser prejudicado. Eu não tinha amizades. Eu fugia de amizade, de contato com qualquer pessoa. Bom, Joaquim, você adotou alguma religião? Sim, eu era cristão. E o juiz continua. Joaquim, você amparou então os doentes em nome do Cristo? Não. A terra já tem enfermeiros para isso. Joaquim, você auxiliou as criancinhas abandonadas? Já tem muita creche por aí fazendo esse serviço. Não precisei fazer isso. Joaquim, você pelo menos escreveu alguma página consoladora? E ele respondeu: pra quê? O mundo já tá cheio de livros e cheio de escritores. Pra que eu ia escrever algo? O juiz olhou para Joaquim, mas continuou. Joaquim, você socorreu algum animal desprotegido? Não, nunca socorri. Joaquim, você pelo menos cultivou na terra, plantou alguma árvore benfeitora, fez alguma coisa, Joaquim? Não, nunca fiz nada disso. E ali o juiz, meus irmãos, falou e falou de todas as opções de ser útil aqui na terra. E Joaquim não tinha feito nada. Diante disso, chegou no final ali das perguntas, o juiz olhou bem para Joaquim e disse: meu querido, o seu caso já está explicado. Já sei por que você tá com essas mãos desse jeito. Você tem as mãos enferrujadas. E a solução para isso é regressar à lição. Repita o curso terrestre. Ou seja, Joaquim, o teu problema é o talento não usado. O teu problema é que as tuas mãos estão enferrujadas porque você não colocou elas em uso ao bem. Você não fez nada. Suas mãos estão enferrujadas, marmorizadas, petrificadas porque você não fez nada. Nada. E justamente por isso a solução, o remédio para a sua situação, retorna para a terra, reencarna de novo. Bom, o juiz apressadamente saiu, ele tinha que resolver outras coisas. Novamente, Joaquim não era o centro das atenções ali no mundo espiritual. O juiz foi resolver outras coisas, mas entregou Joaquim à mão de um mensageiro do Senhor para guiar Joaquim na situação. Joaquim ficou atordoado. Olhava para um lado, olhava para o outro, não estava entendendo aquilo. E o mensageiro, o espírito amigo que estava ali com ele, disse: vamos, Joaquim, anda, você tem que entrar na fila. Joaquim olha para ele e diz: que fila? Que fila que eu tenho que entrar? Ora, Joaquim, a fila da reencarnação. Você precisa reencarnar, mas para isso você não tem méritos, tem que entrar na fila e aguardar a tua chance de retornar à Terra. Porque, Joaquim, o que você precisa na sua vida é de movimento. E assim, meus irmãos,
termina a história de Joaquim para todos nós? Olha, meus amados irmãos, eu gosto sempre de esclarecer o seguinte. Eu leio a história aqui antes, leio o capítulo todo, e na hora que eu vou partilhar aqui com vocês, é claro que eu vou colocando as minhas interpretações, um pouquinho das falas, vai modificando, mas a essência, o conteúdo, a gente sempre permanece. Por isso a gente sempre convida a todos os irmãos a lerem o capítulo. Lembrando que aqui eu vou contar sempre a partir da minha interpretação, usando as minhas palavras, mas mantendo sempre o ensinamento de Humberto de Campos. Mas vejamos só, meus irmãos, olha a história de Joaquim para todos nós. Aí fica a pergunta para a gente hoje. Estamos parecidos com Joaquim? Com facilidades na vida, com uma condição boa, mas estamos com as mãos enferrujadas? O que nos lembra, meus irmãos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, item 6, a parábola dos talentos. Meus irmãos, a parábola dos talentos nos conta sobre 3 homens que receberam ali talentos do seu Senhor. Mas um deles teve medo de colocar esse talento em uso, enterrou o talento. E aí, quando o Senhor retornou, os outros 2 tinham colocado o talento em serviço, fizeram frutificar aquilo, render mais, na verdade, e o outro ficou estagnado. Por medo, enterrou o talento, ao invés de ser útil, de partilhar aquilo, de fazer algo, uma ação no bem com isso, ele enterrou os seus talentos. Nós estamos, meus irmãos, enterrando os nossos talentos? Estamos com as nossas mãos enferrujadas no caminho do bem? Lembremos que para ser uma alma de bem, não basta apenas não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Para cultivarmos sentimentos mais elevados, precisamos, meus irmãos, estar no mundo em contato com o próximo, em contato com as adversidades, em contato com os problemas. Não adianta nos excluirmos de tudo, ficarmos na ociosidade, cruzarmos os braços e achar que com isso nós iremos nos desenvolver espiritualmente. Porque não iremos, meus irmãos. Por isso, hoje, a nossa mensagem é que essa história de Joaquim, que possa florescer em nosso coração a boa vontade de ser útil, e todos nós podemos ser útil. Olha quantas opções o bom espírito disse para Joaquim: ajudar um animal desprotegido. Todos nós podemos, nem que seja colocar uma água, um alimento para um animal que está desprotegido e às vezes passa na porta da nossa casa. O que iria, meus irmãos, o que iria nos custar conceder um pouco de água para esse animal? Apenas a nossa boa vontade, as nossas boas mãos em serviço. Todos nós, meus irmãos, podemos também dar aquele abraço em alguém que está necessitado de um abraço de conforto. Às vezes nós temos um irmão que está passando por um momento de luto na vida, vou usar esse exemplo. Às vezes perdeu uma pessoa amada e ninguém mais ouve esse irmão. Às vezes nós podemos ser um abraço, um conforto, uma palavra sobre a vida eterna para consolar esse coração. Todos nós, meus irmãos, podemos servir ao bem, da maneira que for. Todos nós podemos fazer uma gentileza hoje, uma bondade. Todos nós podemos fazer um ato hoje de ajuda a alguém. Todos nós podemos, por exemplo, dentro de casa, ter um pouco mais de paciência. Isso também é caridade. A paciência é uma grande caridade. Todos nós podemos hoje, dentro do nosso lar, fazer um pouco mais do que a gente está acostumado. Às vezes ajudar alguém em alguma tarefa, oferecer ajuda para essa pessoa, amparar. Todos nós podemos fazer algo a mais hoje. Não fiquemos como Joaquim,
com as mãos enferrujadas, mas coloquemos as nossas mãos em serviço, coloquemos os nossos talentos para o mundo, em nome de Deus. Meus amados irmãos, hoje eu encerro por aqui o nosso encontro desta quarta-feira com a história de Joaquim para o nosso coração. Joaquim, um exemplo para a gente não seguir, para a gente olhar o que aconteceu com Joaquim aqui e buscar, meus irmãos, fazer diferente hoje. Vamos fazer hoje um ato de gentileza, um ato de amor ao próximo, um ato de caridade. Bom, meus amados irmãos, hoje eu encerro por aqui as minhas palavras, encerro o nosso Evangelho diário com Jesus em nosso coração. Lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, que assim seja.